Mateus capítulo 25. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. A parábola dos talentos, ela conta uma história que certa vez um senhor, um chefe, reuniu 3 funcionários. Quantos funcionários, igreja? 3. E ele separou uma quantia para cada funcionário. Ele fez uma análise e viu qual era a capacidade de gestão de cada um desses 3. E a Bíblia então diz que para um desses 3 ele deu 5 talentos. Esses talentos aqui, irmãos, é uma quantidade de dinheiro também. Ele avaliou e falou: você vai receber 5 talentos. O outro, de acordo com a avaliação dele, falou: você tem capacidade de administrar 2 talentos. E um terceiro funcionário, ele entregou apenas 1 talento, mas entregou algo para ele. A Bíblia então diz que este senhor vai para uma grande viagem por muito tempo, e quando aqueles 3 funcionários menos esperam, o senhor volta. E quando ele volta agora, ele vem pedir e fazer uma prestação de contas. Ele fala: me prestem contas, o que vocês fizeram com essa quantia que eu dei para vocês? A Bíblia nos diz que aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, eles foram fiéis, foram diligentes, zelosos, foram bons administradores e multiplicaram o que o Senhor tinha colocado na mão deles. O Senhor então elogia aqueles 2 funcionários, parabeniza eles e promove a eles a coisas maiores. Porém, quando chega o terceiro funcionário, aí nós começamos a ter um problema. Diga assim comigo: ai, ai, ai. O terceiro, ele não administrou bem. O texto que nós lemos diz que ele ficou com medo de perder aquele dinheiro, e ao invés de multiplicar, a Bíblia diz que ele enterrou. E quando o Senhor voltou, ele entregou o dinheiro na mesma quantidade. O Senhor então ficou severo, muito bravo, furioso, e falou assim: como que você fez um negócio desses? Você não me conhece? Você não trabalha comigo há tantos anos? Você sabe que eu sou alguém que multiplica aquilo que tem nas minhas mãos. Eu não fico com a mesma coisa. Tudo aquilo que eu tenho, você procura aumentar, crescer, melhorar, e você está igualzinho do mesmo jeito anteriormente. O Senhor ainda falou assim: você não percebeu, você ainda ficou cego por causa desse medo? Você poderia pelo menos ter colocado o dinheiro no banco e ia render alguns juros. Ou seja, ele pensou que entregou a mesma quantidade, mas quando nós entendemos de inflação, na verdade o dinheiro diminuiu, o poder de aquisição do dinheiro. Então a Bíblia diz que aquele senhor pega aquele servo negligente, a Bíblia chama ele de negligente, infiel, mau administrador, e ele então é expulso, ele é mandado embora. Essa história, ela tem 2 aplicações, preste atenção nisso. A primeira aplicação, ela fala sobre o contexto de salvação. O Senhor aqui representa Deus, os servos representam a gente, e o talento representa tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Nosso tempo, nosso corpo, nossa saúde, nossas energias, nossas habilidades, as pessoas que fazem parte da nossa família, nossas carreiras, nossos bens, tudo aquilo que nós temos. O texto diz que um dia, fala sobre essa aplicação, que um dia nós vamos ter que chegar perante Deus e prestar contas para Ele, de tudo aquilo que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado. Ser promovido aqui nesse contexto significa entrar aos céus, e ser mandado embora significa ir ao inferno, ou seja, o céu existe, o inferno também existe. Esta é a primeira grande aplicação. Quem está dizendo, diga amém. Agora também existe uma segunda aplicação, aonde esses talentos é aquilo que Deus também tem nos dado, mas também aquilo que nós fazemos nos nossos dias, na atualidade, nesse mundo aqui. Como que nós cuidamos daquilo que Deus tem nos dado? Esse texto traz-nos várias verdades. Por exemplo, uma primeira verdade é que tudo que nós temos pertence a Deus. Amém, irmãos? Ele é o dono de todas as coisas. A segunda verdade desse segundo contexto é que para Deus dar algo para nós, primeiro Ele avalia o que nós já estamos fazendo com aquilo que Ele já deu. O texto diz: quem for fiel no pouco é colocado sobre o muito. Ou seja, antes de Deus dar o que você está pedindo, Ele vai olhar para você e vai dizer: o que você está fazendo com aquilo que eu já dei para você? Na verdade, irmão, se nós entendermos isso, prosperar, crescer, multiplicar, não é uma opção do cristão, é algo que Deus espera. Deus, Ele vai cobrar que nós possamos melhorar aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Uma outra verdade desse texto, de algumas verdades, é que o nosso Deus também, Ele é justiça.
E Ele vai recompensar o nosso esforço, Ele vai recompensar o seu esforço. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles outros 2 servos ali trabalhando, olhando o terceiro folgado, dormindo o dia inteiro e pensando: eu estou aqui me esforçando e nada acontece. Mas a Bíblia diz que um dia o Senhor veio e fez justiça. E eu quero declarar que Deus vai fazer a justiça na tua vida. Ele vai recompensar. Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo a tua dedicação, Ele está vendo o que você está fazendo, e Ele vai fazer a luz dEle resplandecer sobre a sua vida. Mas buscando uma mensagem para esta pregação, e mesmo tendo pregado já inúmeras vezes esse texto, é impressionante como cada vez Deus revela algo novo. Me chamou, irmãos, a atenção agora aqui o versículo 25, quando a Bíblia diz que aquele terceiro servo, ele não multiplicou o talento, porque ele teve o quê? Medo no seu coração. Ele permitiu que esta emoção, esse sentimento negativo do medo paralisasse a vida dele. E aquele medo fez com que ele ficasse cego. Aquele medo fez ele enterrar o talento, aquele medo fez que ele não tivesse nem a inteligência para colocar o dinheiro no banco para render juros. Aquele servo tomou uma decisão, irmãos, errada. Ele tomou uma decisão baseada na sua emoção. Muito se fala hoje, nos dias atuais, sobre tomada de decisões. Está um tema em muitos cursos, muitos livros, e qualquer curso de coach, mentoria que você fizer, você vai aprender sobre tomada de decisões. E quando nós falamos, irmãos, sobre tomada de decisões, preste atenção nisso. Geralmente, nós somos ensinados que as nossas decisões, ou elas são guiadas pelas nossas emoções, ou são guiadas pela razão. E eu trouxe aqui uma ilustração para a gente ver um pouquinho sobre isso, se a câmera pudesse chegar um pouquinho mais perto, por gentileza. Preste atenção nesse trenzinho aqui, ó. Esse trenzinho representa o trem das nossas decisões. A locomotiva, ela vai na frente do trem. Ela é aquela força que puxa, é aquela força que arrasta os outros vagões com ela. Um dos problemas, irmãos, que muitas vezes acontece, é que nós permitimos que as emoções se tornem a locomotiva da nossa vida. Essas decisões, elas vão puxando a razão e tantos outros elementos que nós temos para tomarmos uma decisão. Por outro lado, em alguns momentos, nós permitimos que a razão que tome a frente e a emoção fique para trás. Ou seja, a emoção, os recursos ficam lá para trás. A razão, ela se torna essa locomotiva. Agora veja bem, quando nós estudamos isso sobre tomadas de decisões no mundo secular, até que não tem nenhum problema. Só que nós temos que entender que nós que somos cheios do Espírito Santo, isso não cabe a nós. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Porque nós temos, irmãos, algo a mais. Nós temos quem? O Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo não pode ser um dos vagões lá atrás. Nós, como pessoas que temos o Espírito Santo, nós temos que colocar o Espírito Santo como a locomotiva da nossa vida, aquele que direciona, aquele que puxa as nossas decisões. Quando eu estou nervoso, preocupado, briguei com a minha esposa, eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso de uma solução que eu não encontro, eu vou buscar o Espírito Santo. Digo: Espírito Santo, seja a locomotiva da minha vida, Senhor, seja aquele que impulsiona as minhas decisões. Porque, irmão, se nós não tivermos o Espírito Santo na locomotiva, assim como um trem que está num trilho em uma direção, nós não vamos viver na direção dos sonhos e projetos de Deus. Quantos creem que Deus tem sonhos e projetos para a sua vida? Mas para que você possa trilhar no trilho dos projetos de Deus, o Espírito Santo tem que tomar a frente. Porque as nossas decisões são fora das emoções, das razões, da razão. Por exemplo, vamos imaginar que a razão está na frente da sua vida, e você tem uma vida muito corrida, muito agitada, com muitas tarefas, e o Espírito Santo começa a queimar em teu coração e fala assim: lidera uma célula. Lidera uma célula. Irmãos, pela razão e pela lógica, como que eu vou liderar uma célula? Eu não tenho nem tempo, a minha vida é muito corrida, eu tenho tantas coisas para fazer, talvez eu não tenha capacidade. Se Pedro, irmãos, fosse conduzido pela razão, Pedro não teria andado sobre as águas, porque para andar sobre as águas é algo fora o quê? Da lógica da razão.
Quando as emoções também se tornam locomotiva na nossa vida, também nós não vamos viver os sonhos de Deus, porque muitas vezes Deus vai mandar você presentear alguém que prejudicou você. A sua emoção é de raiva, as suas emoções é de revanche, e o Espírito Santo está dizendo para você: perdoe, perdoe, perdoe. Ou seja, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aquele homem, irmãos, ele sofreu porque ele permitiu que a emoção do medo, esse sentimento negativo do medo fosse a direção da vida dele. Isso também tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós temos sido guiados pelo medo. O medo tem sido a locomotiva da nossa vida. E presta atenção, irmãos, eu não estou falando aqui sobre prudência. Existe sim uma diferença entre prudência e medo, amém, igreja? Prudência é algo saudável. Prudência é aquilo que você fala assim: não quer saber do quê? Uma pessoa, por exemplo, que não é prudente: eu não tenho medo de falar o que eu quiser para o meu chefe. Vai pensando assim. Se você vai falar o que você quiser para o seu chefe, domingo que vem você está orando aqui para pedir emprego. Não é assim. Isso chama-se o quê? Prudência. Agora, o que Deus fala conosco é sobre esse medo que paralisa a nossa vida, esse medo que nos escraviza. O medo, irmãos, é algo sério. Jó capítulo 3 fala o seguinte, que Jó falava o seguinte: o medo que eu temia me aconteceu. Quando você começa a permitir o medo em teu coração, você já está amaldiçoando o teu futuro. Eu tenho procurado, irmãos, eliminar do meu vocabulário o medo, a palavra medo. E às vezes quando pessoas que estão próximas de mim, a gente está conversando, eu tenho liberdade, ela fala assim: pastor, eu tenho medo. Eu falo: olha, querido, querida, por gentileza, não fale mais isso. Não fique dizendo eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Use palavras mais sábias. Eu tenho medo do dinheiro acabar. Não fale isso. Fale assim: eu vou cuidar para o dinheiro não acabar. Porque, irmão, se você administrar direito, e se porventura acontecer alguma coisa, uma despesa inesperada, creia, Jeová Jireh, o Deus provedor, está na sua vida. Ele não vai deixar faltar nada não. Você não precisa ter medo: mas se eu perder este emprego, se eu perder aquilo. Você não tem que ter medo de nada, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Muitos vivem um medo: e se eu perder meu esposo, se eu perder minha esposa, se eu perder aquilo, se eu perder não sei o quê. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele está no controle. Muitos têm medo de ser rejeitado. Muitas moças se entregam a rapazes que não se deveriam, porque têm medo de não ter o amor dele. Muitos jovens e adolescentes, eles têm medo de serem rejeitados pela sua turma, pela galera, e por isso eles começam a fazer o que os outros fazem. Eles começam a caminhar nas ideologias dos seus amigos, porque ele não quer estar desenturmado. Nós temos muitas vezes o medo de nos expormos, de falar em público. Você sabia que o medo número 1 é o medo de falar em público? O medo número 2 é o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público, medo de morrer. E por que, irmãos, esse medo é tão paralisante? Porque eu começo a pensar: se eu falar o que eu estou pensando, se eu disser, se eu colocar essa ideia na reunião, o que vão pensar de mim? E hoje falar em público não é somente estar numa reunião com pessoas, falar na internet, gravar um vídeo. Quanto potencial que você poderia estar vivendo, quantos sonhos maravilhosos, projetos de Deus na sua vida, mas muitas vezes o medo está o quê? Paralisando. Ele está tomando a locomotiva da sua vida. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor está aqui para nos libertar, nos restaurar em nome de Jesus, e Ele ser o Espírito Santo a nossa locomotiva, e encher o nosso coração de fé. Agora presta atenção: fé não é ausência de medo, porque o Espírito Santo, ele tem que estar aqui, amém, igreja? Quantos estão entendendo? Digam amém. Você que está no culto online, coloca assim: eu estou entendendo, em nome de Jesus. Agora, as emoções continuam lá. Não é porque nós temos o Espírito Santo que a gente não tem mais emoções. Então eu posso ter o Espírito Santo e o medo junto. E aí, irmãos, sabe o que eu aprendo? Que se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo, porque o Espírito Santo está à minha frente. Se Deus me deu a palavra, se Deus confirmou isso, Daniel, é para você, irmãos, eu começo a tomar posse daquilo que Deus deu para a minha vida. Aliás, a maioria das decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei todas elas com medo. O medo estava lá. Eu me casei com medo, eu disse sim para o chamado de Deus na minha vida com medo, eu iniciei inúmeros projetos com medo, eu já tive que ter conversas difíceis com pessoas com medo. O medo estava lá, mas eu não deixei ele tomar a frente, eu deixei o Espírito Santo tomar a frente. Por isso Deus manda dizer a você: está com medo? Vai com medo mesmo, e deixe a fé do Senhor ativar o teu coração, a tua mente.
para você viver os trilhos do Espírito Santo e do projeto de Deus. Nesses anos de pastoreio, acompanhando pessoas, também tenho visto, irmãos, algumas outras emoções, pensamentos tomarem a locomotiva da nossa vida. Uma outra delas são as mágoas, os ressentimentos. Muitas pessoas são dirigidas e a força da tua vida é a angústia, é o ódio no coração. O ódio por ex-maridos, ex-esposas, ex-chefes. E sabe, igreja, quando a gente fala de ressentimento, às vezes está mais escondido em nosso coração do que a gente imagina. Eu lembro que uma vez pregando no culto, falando sobre esse tema, Deus me colocou uma palavra e disse: olha, nessa noite alguém vai acordar com alguém, vai acordar com alguém, não, né? Misericórdia, né, irmãos? Vai acordar pensando em alguém, né? Pensando em alguém. E isso vai ser um sinal que você ainda não perdoou esta pessoa. Naquela madrugada, irmãos, eu acordei pensando na pessoa, não com a pessoa, viu? Eu acordei pensando naquela pessoa, numa pessoa. E eu falei: puxa vida, por que eu estou pensando nessa pessoa? O Espírito Santo falou assim: você não acabou de falar algumas horas antes no culto que alguém ia acordar pensando em alguém? Eu falei: Deus, por que eu estou pensando nela? E Deus falou assim: é porque você ainda não perdoou ela. Aquela pessoa tinha me prejudicado, tinha feito muito mal para mim alguns anos anteriores, e eu pensei que tinha perdoado aquela pessoa, mas eu não tinha perdoado ela. Marcos 11:26 diz o seguinte: se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós não podemos receber o perdão de Deus. E esta mágoa, esse ressentimento, irmãos, ele bloqueia, presta atenção nisso, a prosperidade e o fluir de Deus em nossas vidas. Certa vez uma pessoa de nossa igreja, eu estava orando com ela, ela tinha uma empresa, ela tem uma empresa, e esta empresa, na hora que a empresa começava a crescer, a empresa declinava. E nós orando por aquela pessoa, orando muito tempo, eu falava: Deus, alguma coisa está errada. Por que acontece? Por que esse irmão não rompe na sua empresa? Por que quando as coisas melhoram, ele retrocede? E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, falou assim: olha, não, tem alguma coisa aí no passado desta pessoa. Chamei aquela pessoa e falei: me conte a sua história, eu quero saber a sua história. Alguma coisa está bloqueando o agir de Deus na sua vida. E ele começou a contar a história. Em determinado momento ele disse: olha, pastor, esta empresa pertencia ao meu pai. Meu pai ia fechar a empresa, e quando ele foi fechar a empresa, eu falei assim: não, pai, não fecha a empresa não, eu vou tocar esta empresa. Meu pai, ele disse, então aquele irmão falou: pastor, meu pai começou a tirar sarro de mim, meu pai começou a dizer que eu não tinha capacidade para aquilo, e aquilo entrou no meu coração. E quando ele contou essa parte da história, o Espírito falou assim: é isso aí. Então eu fiz uma pergunta para ele, disse o seguinte: olha, quando a empresa começa a crescer e as coisas começam a melhorar, quem você pensa? Ele falou assim: pastor, toda hora que as coisas melhoram eu já penso no meu pai. Eu falei: aí que está o problema. Você está querendo que a tua empresa cresça para você provar algo para o seu pai. Você quer que essa empresa cresça para mostrar, talvez até uma certa forma de jogar na cara dele, dizer: olha, você falou que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E eu falei: Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus não vai abençoar a tua empresa para que você agora receba a glória e mostrar que você é capaz, não. Porque Deus, irmãos, não reparte a glória dele para ninguém. A glória é somente a ele, as bênçãos para nós, mas a glória é para ele. E nós oramos, ele conversou, clamou a Deus, se arrependeu daquilo, e a prosperidade começou a fluir na sua vida. Limpe o teu coração dessas mágoas, esses ressentimentos. Uma outra emoção negativa e pensamentos negativos, irmãos, que muitas vezes tomam a locomotiva na nossa vida, é o complexo de inferioridade. A gente não se sente capaz. Muito provavelmente aquele servo, ele não se sentia capaz de multiplicar aquele talento, e isso tem paralisado a vida de muitas pessoas. Nós achamos que não somos capazes, não temos a inteligência suficiente, e eu sei do que eu estou pregando, porque talvez uma das maiores batalhas da minha vida, irmãos, é o complexo de inferioridade. Não me acho capaz, não acho que tenho condições. Quando Deus começou a me chamar para ser pastor, eu falei: Deus, eu sou a última pessoa que tem as características para ser um pastor. Eu sou extremamente tímido, eu sou ranzinza, eu sou chato, né? eu não sou carismático, isso não é para mim. E Deus precisou começar, irmãos, a trabalhar na minha vida, e o Espírito Santo começou a precisar tomar cada vez mais o controle, e eu comecei a tomar posse da palavra de Deus. Como que nós colocamos, irmãos, o Espírito Santo na frente? Presta atenção, nós colocamos o Espírito Santo na frente. Se coloque de pé, por gentileza.
Se colocamos o Espírito Santo na frente, primeiro, através da oração. Diga comigo, a oração. Quanto mais nós oramos, mais oramos, mais oramos, mais oramos, Ele vai tomando a frente da nossa vida. Nós temos que convidar o Espírito Santo. Quando você não souber o que fazer, quando for entrar naquela reunião, entrar naquela entrevista, fala: Espírito Santo, toma a frente da minha vida. Chame Ele, para que Ele puxe as suas emoções e as suas razões, os seus pensamentos. Com entendendo, diga amém. Terceira forma, irmãos, olhe para cá. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nós temos que nos encher das verdades bíblicas. Elas têm que substituir a nossa mente, irmãos. A mente do homem foi corrompida pelo pecado. E nós precisamos declarar essas verdades. Terça-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E toda vez que esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, ele enche o meu coração, quantas vezes essas emoções querem tomar o lugar do Espírito Santo, eu preciso correr pela palavra de Deus. E eu comecei a tomar posse do que está escrito aqui. E aqui a palavra de Deus diz no Salmo 1, verso 3, que tudo que eu fizer vai prosperar. E diante de todos os desafios e projetos, eu falo: Deus, Salmos 1, 3 diz que tudo que eu fizer vai prosperar. E eu tomo posse dessa verdade sobre a minha vida. Filipenses 4,16 diz o seguinte: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, sabe, irmãos, como comecei a vencer isso? Eu comecei a colocar Cristo na frente de tudo na minha vida. Comecei a colocar o Espírito Santo na frente. E eu comecei a declarar: em Cristo eu sou capaz. Em Cristo eu sou forte. Em Cristo eu vou dar conta deste problema. Em Cristo eu tenho a inteligência. Levante sua mão e diga assim: em Cristo eu sou capaz. Diga mais uma vez: em Cristo eu sou forte. Declare: em Cristo eu sou inteligente. Diga: em Cristo eu posso todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Tome posse da palavra de Deus. E uma última emoção, um pensamento que tem dominado a vida de muitas pessoas. Nós vamos orar pela libertação do Senhor hoje aqui. É o sentimento de culpa, são os pensamentos de culpa. Presta atenção, irmãos, a culpa, existem dois tipos de culpa: a culpa legítima e a ilegítima. A legítima é aquela culpa que quando a gente errou mesmo. E se a gente errou, temos que reconhecer o erro, ser humildes, parar com desculpas, parar de dizer que é o outro. Não, eu errei, eu peço perdão, recebo o perdão de Deus e caminho para frente. Agora, a culpa ilegítima é aquela acusação que fica na sua mente. Acusação do inimigo, acusação das pessoas, de você mesmo, de erros que você já pediu perdão, que fica remoendo aquela falha que você cometeu. Quem está tendo, diga amém. É como se tivesse um tribunal na sua mente que te condena em todas as horas. Tudo que você faz nunca está bom, tudo que você faz está sempre errado. Se você acorda tarde, você se sente mal, porque pessoas de alta performance têm que acordar bem cedo. Aí você fala: puxa vida, mais uma vez acordei tarde. Nem para isso eu não sirvo. Nem para acordar cedo eu não sirvo. Eu sei que tem muita gente que sabe o que eu estou falando aí. Você já acorda mal, já vem uma culpa de você. Meu Deus, vai trazer de novo. Aí você fala: não, eu vou acordar cedo. Aí você acorda bem cedo. Aí já fica assim: mas também as pesquisas falam, né? Que quem dorme pouco engorda mais. Eu vou engordar, e agora? E agora? Eu tenho performance ou engordo? O que eu faço? Ou seja, tudo que eu faço nunca está bom. Eu sempre estou me condenando. Eu sempre estou me escravizando. Mas hoje Jesus te trouxe aqui, porque a unção da multiplicação está sobre a sua vida.